Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 28 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Tudo passa, só o amor verdadeiro permanece. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico e a palavra nos convida a refletir sobre o fim de tudo, o desfecho da nossa vida e da história humana. Saber que tudo teve um começo e terá um fim dá muita sabedoria à nossa vida. Mais uma vez, Jesus nos alerta: cuidado para não ficar atolados nas intrigas desse mundo. Nem as coisas bonitas, igual às belas pedras, prendam a nossa atenção, porque tudo vai passar. A única coisa importante é que a nossa vida terrena seja digna do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não ficará pedra sobre pedra. Essas palavras martelam na nossa cabeça nesses últimos dias do ano litúrgico. As encontramos no dia 13, no dia 17 e hoje voltam novamente. Deus quer falar claramente conosco e quer nos perguntar: será que tudo o que você está fazendo vale a pena? Só o amor permanece e é capaz de passar o limiar da morte. Só o amor permanece para sempre. Vamos iniciar hoje a nossa meditação com uma palavra do nosso Papa Francisco, no Ângelus de 2013. Assim ele diz: Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho deste domingo consiste na primeira parte de um discurso de Jesus sobre os últimos tempos. Jesus o pronuncia em Jerusalém, nos arredores do templo, e a oportunidade lhe é proporcionada pelas pessoas que falam do templo e da sua beleza, porque aquele templo era bonito. Então Jesus disse: Dias virão em que destas pedras que vedes, não ficará pedra sobre pedra. Naturalmente perguntaram-lhe: Quando acontecerá isto? Quais serão os sinais? Jesus, porém, desvia a atenção destes aspectos secundários: quando será, como será. Jesus aponta para as questões que contam de verdade, e são duas. Primeira, não se deixar enganar pelos falsos messias e não se deixar paralisar pelo medo. Segunda, viver o tempo da expectativa como tempo do testemunho e da perseverança.
Este discurso de Jesus é sempre atual, também para nós que vivemos no século XXI. Ele nos repete: prestai atenção para não ser desenganados. Muitos virão em meu nome. Trata-se de um convite ao discernimento, aquela virtude cristã de compreender onde se encontra o Espírito do Senhor e onde está o espírito maligno. Com efeito, também hoje, existem salvadores falsos que procuram substituir-se a Jesus, líderes deste mundo, santões e até feiticeiros. Personagens que desejam atrair para si as mentes e os corações, especialmente dos jovens. Jesus alerta-vos: não os sigais, não os sigais. E o Senhor ajuda-nos também a não ter medo, perante as guerras e as revoluções, mas inclusive diante das calamidades naturais e das epidemias. É Jesus quem nos liberta do fatalismo e das falsas visões apocalípticas e nos ensina a não ter medo do futuro, não ter medo da morte. O segundo aspecto nos interpela precisamente como cristãos e como igreja. Jesus preanuncia provações dolorosas e perseguições que os seus discípulos deverão padecer por causa dele. No entanto, assegura: não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Ele nos recorda que estamos totalmente nas mãos de Deus. As adversidades que encontramos devido à nossa fé e à nossa adesão ao Evangelho constituem ocasiões de testemunho. Elas não devem afastar-nos do Senhor, mas impelir-nos, impulsionar-nos a abandonar-nos ainda mais nas mãos dele, abandonar-nos à força do seu Espírito e da sua graça. Neste momento penso, todos nós podemos pensar. Vamos pensar juntos nos numerosos irmãos e irmãs cristãos que sofrem perseguições por causa da sua fé. Existem tantos, talvez muito mais do que nos primeiros séculos. Jesus está com eles. Também nós estamos unidos a eles mediante a nossa oração e o nosso afeto. Nutrimos admiração pela sua intrepidez e pelo seu testemunho. São os nossos irmãos e irmãs que em numerosas partes do mundo sofrem porque permanecem fiéis a Jesus Cristo. Saudemo-los de coração e com carinho. No final, Jesus fez uma promessa que é garantia de vitória. É pela vossa constância e pela vossa perseverança que alcançareis a salvação. Quanta esperança há nestas palavras! Elas são um hino à esperança, à paciência, à perseverança, ao saber esperar os frutos seguros da salvação, confiando no sentido profundo da vida e da história. As provações e as dificuldades fazem parte de um desígnio maior. O Senhor, dono da história, leva tudo a cumprimento. Não obstante as desordens, as desventuras que angustiam o mundo, o desígnio de bondade e de misericórdia de Deus há de realizar-se. Esta é a nossa esperança, ir em frente assim, por este caminho, no desígnio de Deus que se realizará. Esta é a nossa esperança. Esta mensagem de Jesus faz meditar sobre o nosso presente e nos dá a força para enfrentá-lo com coragem, com esperança, em companhia de Nossa Senhora que caminha sempre ao nosso lado. Assim se conclui o discurso do nosso Papa Francisco, e nós entendemos que somos chamados a perseverar com firmeza, a discernir o que realmente é caminho de Deus e com Deus. Precisamos ter o Evangelho como luz,
para interpretar os nossos dias e assumir modelos de vida cristãos, enraizados na fraternidade, na compaixão, na acolhida do outro, na busca da justiça. De tudo que é material, não ficará pedra sobre pedra, só ficará em pé a construção espiritual da nossa vida. Tudo passa. Com São Paulo podemos repetir: só o amor permanecerá. Às vezes uma mãe pode achar que é muito pouco o que ela faz, que tudo está escondido. Pode achar que criar o seu filhinho não é algo de valor. Pode pensar que as pessoas que valem são os poderosos, os que constroem aviões, palácios, arranha-céus, que os VIP é que contam. Pode ter a tentação de pensar que as belas pedras valem mais do que a vida que ela conduz. Mas reflita bem, se um dia acontecesse um desastre e os bombeiros tivessem que decidir: vamos salvar o filho dessa mulher que está em perigo ou vamos salvar o avião de milhões de dólares? Sem dúvida, eles não pensariam um minuto. O avião pode explodir, mas a criança deve ser salva. O que vale mais, um avião ou um ser humano? Nenhuma pessoa de bom senso teria dúvida em responder: o ser humano é o bem, incomparavelmente o bem mais precioso que existe. Portanto, o trabalho mais precioso que existe é o trabalho do amor, o trabalho de construir vidas, construir pessoas, não palácios. Os palácios são bons, se ajudam a construir pessoas. Podemos pensar, vasculhar a história, refletir sobre tudo e todos e não encontraremos nada mais precioso do que o amor. Uma gota de amor vale mais do que rios de ouro. Feliz de quem entende. Jesus abre os nossos olhos sobre o que vale mesmo. Precisa lutar para edificar templos humanos, transformar as pessoas em templos, não endeusar as pedras. Isso é possível somente consagrando-se ao amor, como Jesus apontou com a sua palavra e o seu exemplo. Vamos ouvir agora novamente o que ele diz. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Vamos agora deixar 2 minutos para sublinhar e anotar as palavras que mais falam à nossa alma.
Vamos nesse momento escolher um propósito que nos conduza ao essencial da vida, ao amor. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vós admirais estas coisas? Paz e alegria a todos. Só o amor permanecerá. Paz e alegria a todos. A fraqueza em meu coração, o medo de arriscar. Sei que em Deus posso esperar. Mesmo na dor prosseguirei, pois sei que Deus vem me alcançar e me mostrar